entender os diferentes tipos de vinho para arrasar nas harmonizações. Para quem não me conhece, então, né? Eu sou Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, e harmonizar justamente é combinar pratos com vinhos. Isso pode ser feito na sua casa, às vezes no restaurante. Geralmente o restaurante tem ali uma carta de vinhos que combina com a gastronomia, mas tudo isso de harmonizar tem um objetivo, e o objetivo é que você sinta mais prazer com seus vinhos. E, no caso, mais prazer com qualquer tipo de vinho, em qualquer ocasião. Tá? E é isso que a gente busca aqui, né? Para quê? Para a gente realmente desfrutar mais dos nossos vinhos, para a gente arrasar aí com os nossos amigos, com os nossos convidados. No sentido de quê? De realmente ter esse momento nosso, esse momento de prazer, esse momento de encontro com as pessoas que a gente gosta e desfrutar, tirar o maior prazer possível aí desse momento com os vinhos. E hoje o nosso assunto é esse: como entender os diferentes tipos de vinhos para você arrasar nas suas harmonizações. E assim, para te dar um contexto, sim, existem diferentes tipos de vinhos. Isso eu imagino que você já deve ter percebido, né? Se você é uma mulher que gosta de vinhos, você já viu que tem vários tipos de vinhos. Mas quais são eles realmente? Talvez você pense basicamente em dois tipos que são os mais comuns: os brancos e os tintos. E tá ok, sim, esses são os tipos de vinhos que a gente mais conhece. Mas, às vezes, você vai encontrar, muitas vezes, se você está lendo alguma matéria sobre vinhos, ou às vezes você está lendo alguma coisa na internet, ou conversando com alguém, muitas pessoas falam em 5 tipos de vinhos, né? A gente tem 5 tipos de vinhos, enfim. Às vezes também se fala de tipos de vinho com relação à característica deles, né? E aí isso começa a ficar bastante misturado. Então, para a gente se entender aqui, vamos lá, vamos colocar aqui um primeiro conceito que faz parte aí da minha metodologia, tá? De passar esse conhecimento adiante aí para as mulheres. Nós vamos considerar aqui 2 coisas muito importantes agora desde o começo, tá? Isso vai ser bem importante lá na frente na nossa jornada. Nós não vamos estudar um mundo do vinho. Nós não vamos estudar o vinho tudo junto, tudo misturado. Nós vamos sempre buscar aqui entender que existe um universo dos vinhos e nós vamos estudar, assim, ou conhecer esse universo dos vinhos. E a segunda coisa é que dentro desse universo dos vinhos, a gente tem 6 mundos dos vinhos. Isso é diferente. Uma coisa é você falar de um único mundo do vinho, e aí você estuda tudo misturado, conhece tudo misturado, tenta entender tudo misturado. E outra coisa que a gente vai organizar para a gente estudar, entender, conhecer, escolher, comprar e harmonizar vinhos. A gente sempre vai estar falando aqui de 6 mundos dos vinhos. Então, anote aí, porque eu vou defender justamente aqui por que isso é melhor para você, minha amiga. Por que é melhor para você, para mim, para as mulheres, entender que existem esses 6 mundos dos vinhos. Porque cada um desses mundos vai ter o seu próprio detalhe, tá? Eles têm características específicas. Esses 6 mundos dos vinhos, eles estão separados justamente por tipo de produção. E aí fica mais fácil da gente entender e da gente localizar e se localizar nesse universo dos vinhos, que é muito grande. Não sei se você já reparou, mas é bastante extenso aí o nosso universo. Mas desta maneira, e eu tenho praticado isso há muitos anos já, né, com as minhas amigas do vinho aí, com o pessoal que já me segue, com as mulheres do vinho, com as minhas alunas também, é muito mais didático. Quando a gente separa, assim, pelo método de produção, a gente consegue identificar mais rapidamente o tipo de vinho e até o estilo de vinho, de qualquer país, de qualquer região, de qualquer parte do mundo. Então, isso evita muita confusão com o tipo de vinho. Porque, quer ver um exemplo? Se você não separa por método de produção, você pode ficar confusa com um vinho tinto, que seja um vinho tinto do Porto e um vinho tinto seco de outra região. Ou você pode fazer confusão entre um vinho de sobremesa, que ele é branco, e um vinho branco seco também. Então, visualmente, os dois são até meio parecidos, né? Tem, claro, as diferenças, mas, assim, são sutilezas. Mas aí você pode ficar muito mais confusa. Mas quando você identifica e separa,
você começa a perceber mais rapidamente, identificar e separar, olhar para aquela prateleira de vinhos e já se localizar rapidamente ali. E aí, olha que coisa curiosa, no começo desse ano aqui, eu fiz uma viagem familiar, né? E eu fui visitar, eu tive viajando por alguns lugares, fui para a Espanha, e da Espanha a gente foi para a França, e eu estava lá em Bordeaux, a gente chegou em Bordeaux, e eu fui visitar o Cité du Vin em Bordeaux. O que é o Cité du Vin? Na verdade, a cidade do vinho. É um espaço de cultura do vinho, né, que busca preservar ali a cultura, o patrimônio cultural do vinho, através de um espaço onde reúne um museu, reúne sala de eventos, reúne restaurante, reúne loja de vinhos, reúne um mirador onde você vê toda a cidade de lá, é super moderno, é super bonito, e tem muitas exposições interativas, onde a gente faz aquela interação, tudo em volta do vinho, tudo falando de vinho, mas não só vinhos da França, vinhos do mundo. Tá? Fica na cidade de Bordeaux, ele é administrado por uma fundação privada, mas essa fundação, ela justamente quer preservar todos esses aspectos aí do universo dos vinhos. Eu trouxe até aqui, eu encontrei o nosso ingresso, é isso daqui, eu não sei se vocês já viram essa imagem, é esse museu que ele é em forma de decanter. Ó, vou mostrar aqui para o pessoal do Instagram, tá vendo? Ele é formato de decanter e ele tem uma torre aqui, olha, que é um mirador. Você vê toda a cidade ali de Bordeaux através desse mirador. Mas ele ia ter um formato assim muito curioso, todo arredondado, e é um formato de um decanter. Né? E é lá que eu descobri, para minha alegria, confirmei, na verdade, para minha alegria, que eles também, lá no museu, dividem os vinhos, né, todos os tipos de vinhos, em 6 famílias de vinhos. Quer dizer, o que eu chamo aqui de 6 mundos dos vinhos, eles chamam lá das famílias de vinhos. Né? Então, eu achei muito curioso isso, porque eu falei, nossa, estou no bom caminho, porque eu não tinha me baseado neles. Né? Na verdade, eu me baseei em tudo aquilo que eu aprendi no meu curso de sommelier na Espanha, né? E, na verdade, eu passo muitos dos conceitos, muitas das coisas que eu passo é justamente tudo aquilo que eu aprendi no meu curso de sommelier. Então, provavelmente, como o meu curso de sommelier é europeu, na Europa, então, como um todo, eles consideram também essas 6 famílias dos vinhos, ou seja, 6 tipos de vinhos. Agora, Lília, para de falar de tantos 6 mundos e conta, né, quais são eles, né? Você já deve estar aí falando, caramba, quais são esses 6 mundos que você está tanto falando assim? Você vai conhecer, muito provavelmente, olha só, são os vinhos brancos, os vinhos rosés e os vinhos tintos. Esses 3 primeiros, né, eles são os mais conhecidos, os que mais você visualiza, mas aí tem mais o 4º tipo, que também é muito conhecido, que são os espumantes. Mas os espumantes é um outro mundo totalmente diferente, né? É bem diferente, o mundo das nossas borbulhas. Agora, depois a gente também tem os vinhos de sobremesa e os vinhos fortificados. E esses talvez, eu não sei se você conhece, se você não conhece, mas eles também têm modos de produção diferentes. Tá? E às vezes o pessoal junta os dois, mas eles são diferentes, diferenciados. E olha só, como é interessante, como é importante, né, para você, assim, acho que vai ser bem importante você separar, não sei se você já faz isso ou não, mas eu quero te dizer que pode ser muito, muito bacana para você separar realmente esses 6 tipos de vinhos e entender esses 6 tipos de vinhos. Primeiro, por quê? Bom, porque são eles que você vai usar para harmonizar. Você tem 6 tipos de vinho para usar nas suas criações, aí, nas suas harmonizações. Então, quando você conhece esses 6 tipos de vinho, você vai ter muito mais variedade de vinhos, de opções, para você fazer as suas combinações, certo? E outra coisa que é interessante, eles podem acompanhar vários tipos desses vinhos, podem acompanhar vários momentos da sua refeição. Sabe aquela coisa de fazer jantar harmonizado, por exemplo? Ou de ter 3 ou 4 tipos de vinhos diferentes no mesmo jantar ou no mesmo almoço? Então, na verdade, você tem aí 6 tipos de vinhos, você pode fazer um almoço, um jantar, um evento, com cada um desses 6 tipos de vinhos, todos no mesmo evento. Isso não é arrasador? Já pensou?
A gente teve recentemente agora o nosso jantar das alunas, onde a gente fez justamente isso. A gente abriu o jantar com espumante, a gente depois passou para o jantar, efetivamente, para o primeiro prato com vinho branco, depois com vinho tinto, e depois a gente fechou com vinhos de sobremesa, né? Então, foi todo um evento aí, passo a passo, com 4 tipos dos 6 tipos de vinhos. E eles servem também, não só para os momentos da refeição, mas servem para o ano todo. Porque tem gente que ainda pensa, não sei se você ainda pensa dessa maneira ou não, mas sim, a gente tem vinhos para todas as estações do ano. A gente pode beber vinho durante todo o ano e não ficar com aquela ideia de que vinho é só no inverno, que é uma bebida de inverno, ou pensar que só vinho tinto é bom e que só vinho tinto é bom no inverno. E aí a gente se restringe, a gente se limita por ter essa ideia. Na verdade, a gente tem vinhos aí para todos os momentos do nosso ano, né? Então, é um mundo de possibilidade, é um mundo muito rico. E na hora de escolher e de comprar esses vinhos, a gente precisa ter um método para facilitar, né, a nossa vida, porque realmente é um mundo infinito de possibilidades. Então, quando você entende essas diferenças dos 6 tipos de vinho, olha que legal, fica muito mais fácil você entender aquela prateleira do supermercado. Você bater o olho na loja de vinhos e você já se localizar, né? Em que tipos de vinhos você tem ali. Né? Às vezes tem muito mais quantidade de um tipo de vinho, outras são mais restritas. Até no site, na internet, você também consegue, de uma maneira mais fácil, mais rápida, né? Reconhecer ali o que você está procurando, encontrar facilmente o que você está procurando ali para fazer a sua combinação com a comida, né? E, além disso, também, o que acontece? Com a mesma comida, com o mesmo prato, você também pode harmonizar vários tipos de vinho, né? Não é só uma comida e um prato, uma comida e um prato, né? Você pode harmonizar realmente toda uma refeição com um tipo de vinho ou o mesmo prato com 2 tipos de vinhos ou 3, né? Então é muito rico, né? Tem uma riqueza aí muito grande. Você vai navegando por todos esses mundos dos vinhos, quando você separa isso, né? E aprende assim, com mais segurança, porque você sabe onde você está e você sabe o que você quer, né? Porque, claro, é que nem aquele conto lá da Alice do País das Maravilhas, né? Quando ela pergunta lá para o gato, né? Enfim, né? Ah, eu estou perdida, né? Ele pergunta, mas para onde você quer ir, né? Ah, eu não sei, mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho desses vai servir. Mais ou menos isso, gente. Que ela estava querendo saber que caminho ela pegava, né? Mas ela não sabia para onde ela queria ir. Então, qualquer caminho serve, né? Então, aqui não é qualquer vinho que serve. E você pode saber isso, com confiança na hora de escolher seu vinho, na hora de comprar seu vinho, na hora de pensar na sua harmonização, naquela harmonização mesmo, que vai surpreender a pessoa com quem vai estar com você. Ou às vezes não tem ninguém com você, mas você vai se surpreender com aquilo que você fez, com aquele novo vinho, com aquela novidade. Porque, ó, pensa bem, pensa comigo. A gente tem muitos rótulos de vinhos, a gente tem muitas uvas, tá? Então, na hora H, é normal a gente ficar perdida na hora de escolher, na hora de comprar. E se você não tem mapeado esses tipos de vinhos, fica tudo muito mais embaralhado. Mas se você cria um mapa mental já na sua cabeça do universo dos vinhos, e você já sabe e conhece esses 6 mundos dos vinhos que eu te falei, aí sim, fica muito mais fácil, porque você tem o quê? O grande benefício é você ter clareza. Essa clareza que te ajuda a decidir, né, na hora de comprar o vinho, a tomar essa decisão de qual vinho você vai comprar para fazer a sua harmonização. Até vou te dar um exemplo prático, assim, não com vinho, mas é a mesma coisa. Ó, pensa numa livraria, mesma coisa. Você vai numa livraria e você vai buscar um livro de aventuras, sei lá, para o seu filho ou para você mesma, né? E imagina que se na livraria, você olha para a livraria e está tudo misturado, né? Livro técnico com livro de romance, com livro de ficção, com livro de terror, fica tudo mais difícil. Mas quando está tudo separado, organizado, né? De acordo com... Tudo é livro, né? Tudo é livro. Mas de acordo com algum critério, né? E no caso aí são critérios de tipos, né? De literatura aí, você vai direto ao ponto.
você quer um livro de aventura, você vai direto na seção ali de livros de aventura ou na prateleira de livros de aventura e você vai achar com muito mais facilidade. E aí, claro, escolher ali o livro que você está buscando, o autor que você está buscando, né? Então, é muito parecido. Agora, como que é que você pode entender esses 6 tipos de vinhos que eu estou falando, né? Então, eu quero te falar que no começo, essa divisão, né, pensar em divisão, geralmente a gente começa com os vinhos pensando numa uva, tá? Pensando numa região, pensando às vezes em um só tipo de vinho. Então, tudo isso não é um bom começo para você, tá? Não é, você pode até ter começado dessa maneira, mas isso não vai te levar a ter aquela confiança na hora de escolher um vinho para harmonizar. Por quê? Porque ou você fica sempre presa às mesmas uvas, ou você sempre fica presa ao mesmo produtor, né, à mesma vinícola. Você não expande os seus recursos para harmonizar. Você não expande aí as possibilidades de harmonização, para você explorar essas possibilidades, né? Então, você pensar assim por uvas, é uma primeira maneira de você começar com os vinhos, mas eu quero te dizer que isso pode te causar realmente uma confusão, porque você tem às vezes uma mesma uva, né? Uma mesma uva que faz vários tipos de vinhos. Então, se você pensar, mas eu gosto da Malbec, aí eu tenho que te perguntar, Malbec? Mas que tipo de vinho de Malbec? O vinho Malbec. Mas a Malbec não é um tipo de vinho. Malbec é uma uva. Só que com a Malbec você pode fazer um vinho tinto. Você pode fazer um vinho rosé. Tem rosés de Malbec, que aliás são uma delícia, né? Bem refrescantes. Mas é a Malbec. Aquela Malbec que é para carne e tal, você tem um vinho mais delicado, que é um rosé de Malbec. Mas olha só que curioso, não sei se você sabia ou não, mas a gente tem também vinho branco de Malbec. E agora? Qual Malbec você vai escolher para harmonizar? Um tinto, um branco ou um rosé de Malbec? Então, pensar em uvas não é um bom caminho, tá? Mas então, Lília, eu vou pensar em regiões produtoras ou países, né? Vou pensar no país produtor ou numa região produtora. E tudo bem, isso também é um começo, mas ele também não é um começo muito bom para você. Porque cada região produtora produz uma variedade de uvas. E com essa variedade de uvas, essa região faz uma variedade de tipos de vinhos. Então, não adianta falar assim, não, eu vou combinar vinho italiano com massa. Mas qual vinho italiano? O branco, o tinto ou o rosé italiano? Ou espumante italiano? Porque tem espumante italiano também, né? Então, não é o vinho italiano com massa, né? Ou com pizza. Qual tipo de vinho italiano você está me contando? De que região? Não, Lília, então eu quero da região, vamos supor, da região da Espanha. Né? Da região da Espanha, vamos pegar de Rioja. Mas em Rioja também tem tinto, tem branco e tem rosé. Né? Então, assim, fica muito mais complicado. É por isso que as pessoas falam que vinho é confuso. Não é o vinho que é confuso, é que a gente estuda de uma maneira confusa. E mistura tudo, não dá para misturar tudo. Se você mistura tudo, vira uma bagunça, né? Vira uma coisa ali que depois você não consegue destrinchar. E aí você começa a querer, tipo, uma regrinha, né? Mas é uma regra que não tem como fazer uma regra dessa bagunça toda, tá? Por exemplo, também tem outro detalhe, às vezes você vai falar por regiões. Tem regiões que são muito específicas, que só produzem um tipo de vinho muito específico, só que este vinho é só naquela região específica. Né? Por exemplo, a região de Sauternes, no sul da França. Né? Ali se produz os vinhos de sobremesa, né? Os vinhos botritizados, mas é só naquela região, não é em todas as regiões. Então, fica muito embaralhado. E daí você pensa, puxa, é difícil, é complicado esse negócio de vinho, né? Eu só quero beber, só quero ter prazer com vinho, né? Não quero ter essa confusão toda. Então, ok. Deixa então, agora eu te contar qual que é o meu jeito de ensinar, né? Esses vinhos, já partindo desse princípio, lembra bem, partindo desse princípio do universo dos vinhos.
Como é que eu ensino isso? Como é que eu venho trabalhando assim, trabalhando no sentido de praticando, né? Trabalhando, os trabalhos começam com as nossas taças, né? Eu trabalhando para nós aqui no sentido de praticando, né? Ensinando e praticando com as meninas, com as minhas alunas, os vinhos, para a gente poder ter esse material, né, esses vinhos para harmonizar. Então, eu vou te mostrar aqui os 3 pilares fundamentais aí para a gente aprender esses 6 tipos de vinhos, que vai facilitar você tanto a reconhecer os vinhos na hora de comprar, de escolher na carta do restaurante, ou na hora de provar esse vinho, e na hora de escolher para você harmonizar, para você arrasar na sua harmonização, para você acertar no vinho, né? Aquilo que a gente sempre busca, eu quero acertar nesse vinho, então, mas você precisa fazer isso primeiro de uma maneira fácil, de uma maneira prática, de uma maneira prazerosa também, né? De preferência divertida. E aí eu tenho 3 pilares da minha metodologia que eu vou te contar aqui, tá bom? Como é que você faz, então, para entender esses 6 tipos de vinho? Em primeiro lugar, o primeiro pilar é o pilar dos fundamentos do vinho e das uvas, né? Então, a gente precisa, sim, um pouco que entender ali quais são os tipos de uvas que existem, quais são os métodos de elaboração dos vinhos, porque é isso que separa os tipos de vinhos. São diferentes métodos de produção para cada tipo de vinho. E a gente ter essa visão um pouco mais teórica, que traz mais um fundamento para a gente, são as bases, né? É o primeiro pilar por isso, são as bases aí para a gente poder navegar por esse universo dos vinhos, por esses 6 tipos de vinhos. Agora, o segundo pilar é o seguinte, a gente tem que também chegar mais próximo do vinho, né? Reconhecer as características de cada um desses 6 tipos de vinho, porque eles são diferentes, né? Não é a mesma coisa um vinho branco, um vinho tinto, em várias características. Para isso, tem um método, o método DSV, que é degustação sensorial de vinhos, tá? E ele não é teórico, na verdade, ele é muito prático. Eu chamo até de treino na prática, porque ali você vai treinar, ver as cores dos vinhos, reconhecer os tipos de vinhos, estilos de vinhos pela própria cor dele. Sentir os aromas dos vinhos, aqueles aromas deliciosos. Ah, tem frutas, tem madeirados, tem herbáceos, tem chocolate, tem café, tem um monte de coisa no vinho, né? Então, você vai aprender com esse método DSV, você consegue reconhecer, sentir esses aromas. É um treino, não é mágica, mas existe uma maneira de fazer, um jeito certo de fazer isso para você realmente começar a ativar aí o seu lado sensorial para os vinhos. E, claro, provar os sabores desse vinho, levar ele na boca, sentir as características desse vinho. E esse método é bom, o DSV, porque ele é aplicável a todos os 6 tipos de vinho. É o mesmo método para você conhecer qualquer um dos 6 tipos de vinho, né? E, claro, é o que eu chamo de treino do vinho, né? Ou degustação na prática. É você degustar 6 tipos de vinhos na prática e reconhecer as diferenças e as semelhanças entre eles, as nuances, os detalhes. Isso é treino. Isso é a parte prática, tá? E o terceiro pilar? Bom, o terceiro pilar, que é o último, né, que a gente utiliza, é justamente o combinar os 6 tipos de vinho com as nossas experiências enogastronômicas, ou seja, enogastronômicas, vinhos e gastronomia, né? Combinar pratos e vinhos. E aí sim é muito experimental. Eu chamo de laboratório, né? Ou de alquimia ali, porque a gente começa a experimentar os 6 tipos de vinhos com vários tipos de comida, que também é sensorial. Quando a gente aprende a DSV, né, a degustação sensorial de vinhos, ela vai te ativar né, os seus sentidos para os vinhos, mas tem um efeito colateral aí muito bom, né? Tem um efeito colateral que você também começa a perceber melhor as comidas, os pratos. Você começa a sentir melhor, você começa a ter a percepção, a colocar atenção também nos pratos que vão acompanhar os vinhos. E aí você começa realmente a viver essa experiência sensorial da combinação, de colocar junto pratos e vinhos, né? Então, meninas, basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Em resumo, a gente viu aqui 2 coisas bem importantes, bem assim, de conceitos, né?
que eu acho que é bem interessante de conhecer, da gente alinhar esses conceitos, principalmente se você deseja arrasar harmonizando vinhos, porque com isso você vai começar a se sentir mais seguras, né? Mais assim, como eu posso dizer, você vai se sentir com mais sabedoria do vinho, né? E essa sabedoria é o que traz para a gente a segurança, né? Quando a gente conhece uma coisa, a gente se sente muito mais segura, né? De tomar decisões sobre aquilo, de escolher, de saber o que a gente está fazendo, onde a gente está pisando, né? Então, hoje, em resumo, você aprendeu aqui que a gente trabalha aqui, né, nas Mulheres do Vinho, que existem 6 mundos do vinho. A gente trabalha com 6 mundos do vinho, não é só um mundo do vinho. Ou seja, 6 tipos de vinhos que a gente vai conhecer para a gente poder usar nas harmonizações. Né? E é uma delícia, porque você vai ter as 6 opções de vinhos, e claro, depois dentro de cada um deles você ainda tem mais um leque de opções também. Então, a gente tem os brancos, os rosés, os tintos, os espumantes, os de sobremesa e os vinhos fortificados. Beleza? E aí, depois a gente tem o quê? Que dentro, né, desses 6 mundos do vinho, como é que você faz para entender esses tipos de vinhos para você usar na sua harmonização? Existe uma metodologia, não é mágica. Você não vai simplesmente entender. E olha, eu digo uma coisa para você também. Entender esses tipos, conhecendo os tipos, ok. Mas entender na prática, entender sensorialmente esses vinhos é muito diferente. Né? Não é um entendimento teórico. É um entendimento que parte de uma base de alguns conceitos, né, sim, fundamentais aí, mas que tem que chegar no momento da percepção, do sensorial. E através de uma metodologia simples e prática, a gente consegue sim, né, sentir esse vinho, sentir que faz realmente, que aquilo é real, que acontece mesmo, e ativando os nossos sentidos. E essa metodologia eu criei justamente para ajudar, né, as mulheres a harmonizar qualquer tipo de vinho em qualquer ocasião. E qualquer um desses 6 tipos de vinho vai poder harmonizar com segurança, né, com liberdade ali de escolher um ou outro e sabendo o que está fazendo, se sentindo muito mais assim segura e confiante para fazer ali as suas combinações, né, e entender esses vinhos. Então, bom, por hoje era isso. Eu queria também agora deixar um último recado aqui, antes de encerrar, que é o quê? Que as inscrições para a Jornada das Mulheres do Vinho, que começa dia 11 de dezembro, ainda estão abertas, né? A gente está aqui num período de lives de aquecimento, de esquenta para essa jornada. Então, se você ainda não fez a inscrição, aproveita, vai lá, faz a sua inscrição, ou aqui no meu canal do YouTube, ou que tem um link, né? Ou lá no Instagram também, que tem um link aqui, pessoal do Instagram, tem um link aqui para participar da nossa jornada, beleza? Bom, amanhã a gente vai ter de novo lives, tá? Eu vou liberar uma live às 4h15 da tarde, é uma live gravada, mas que eu já vou liberar ali para você, né? E também à noite a gente tem um outro encontro aqui com um novo tema para a gente ir se preparando. Muito bom. Bom, eu fico por aqui e eu abro aqui também para perguntas. Agora eu vou olhar vocês, tá? Porque até agora eu estava aqui meio que conversando aqui com vocês, meio que passando esse conteúdo, tá? Que eu queria falar todas essas contas que eu pontuei. Mas agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, conversarem, eu vou dar uma olhadinha aqui, gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Só tenho que aumentar aqui a minha tela. Eu fico com a tela aqui meio pequena, né? Aí, deixa eu ver. Eu vou olhar primeiro aqui no meu... aqui, a Clarice. Boa noite, Clarice. Regina tá ali, Clarice. Clarice, coloca aqui no YouTube, aqui, de onde você está falando. Ó, Regina é de Salvador, da Bahia. Depois disso, eu vou dar uma espiadinha aqui no Instagram. Quem está aqui no Instagram? Patrícia, eu tinha falado. Oi, Patrícia. Cadê a Patrícia? A Rita, a Ada, a Aparecida, a Anne Carol, a Sandra Cristina. Sandra, olá, Sandra. Você está bem, querida? Sidney Veras. Fê Campagnolo. E aqui, vinhos e curadoria. As vinhos, não sei quem é as vinhos.
A Sandra Terapias. Sandra Terapias, você faz terapia do vinho? Sandra de São Paulo. Isso, coloque aqui no Instagram também para mim. Ah lá, Clarice é de Saquarema, do Rio de Janeiro. Ai, delícia. A gente tem uma aluna, uma castelhana aí em Saquarema, não, aí no Rio de Janeiro. Aliás, duas, né? O pessoal do Rio gosta de vinhos também, viu? A Sandra é de São Paulo. A Sandra é de São Paulo, legal. Meninas, e aí, como é que vocês estão aí? Animadas para a nossa jornada? Vocês já bebem vinho regularmente, mais ou menos? Vocês estão no grupo do WhatsApp? A gente tem um grupo de WhatsApp da jornada, tá? E lá eu vou também colocando os links, tanto daqui das nossas lives, mas mais importante ainda, na semana da nossa jornada, eu vou colocar o link das aulas exclusivas da jornada. Então, é importante estar lá no grupo do WhatsApp, tá? Quando vocês fazem a inscrição, aí vai ter lá um botãozinho para entrar no grupo. Se vocês ainda não entraram, eu vou postar lá mais algumas vezes, né? Vou mandar por e-mail para vocês, na verdade, esse link do WhatsApp para vocês entrarem, tá? Que mais? E que tipo de vinho vocês mais gostam? Branco ou tinto? Põe B se é branco e põe T se é tinto. Quero ver, quero saber o que vocês gostam. Põe um Bzinho para ficar mais fácil, né? Põe um Bzinho se for branco, T se for tinto. Se for de outro tipo, aí escreve mesmo. Aí escreve. Olha lá, B e D. B e D? 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 Não. T, né? De tinto. Olha lá, a Regina gosta de branco. Regina gosta de branco. Aí vou beber uma aguinha, gente. A Sandra gosta de tinto. E o resto do pessoal não gosta de nenhum vinho, é isso? Ai, gente, olha que coisa legal. Eu falei, né, aqui na live do Museu do Vinho, né? Até achei aqui os ingressos lá do Museu do Vinho. Foi no começo do ano. Inclusive, foi uma pena que estava chovendo nesse dia, né? Então, assim, não estava esse sol maravilhoso que está aqui no ingresso, não. Estava bem chuvoso mesmo. Mas sabe o que foi legal? Tem uma loja gigantesca, tudo lá é redondo. Eles fizeram tudo redondo, tudo arredondado, né? Muito interessante. E a loja também era circular, ela era redonda, né? Então, a prateleira ia até o alto, mas tudo circular. E tinha parte dos balcões também, no meio também era redondo. E aí, tinham de vinhos de vários países, de muitos países, né? E aí, claro, né? A gente vai lá sempre querendo o quê? Achar vinho brasileiro, né? E não é que eu achei? Achei vinho da Miolo lá. Tinha um vinho para vender caro, né? Em euros. Mas tinha vinho brasileiro para vender lá na loja, né? Do Cité du Vin aqui. E é muito legal, porque eles fazem experiências imersivas, né? Então, tem assim, nessa parte dos tipos de vinho, você pode, e vai ter uma tela, né? E aí você vai navegando ali, desde as uvas que fazem aquele tipo de vinho, método de produção, método de envelhecimento, método de engarrafamento, regiões produtoras, e até a gastronomia, até chegar na harmonização daqueles vinhos. Então, são 6 estações, né, que abrangem aí as 6 famílias, eles chamam de famílias de vinhos, né, e as 6 famílias estão ali, e aí você vai navegando do jeito que você quer ali. Eles têm exposições fixas, né, e também, de vez em quando, eles têm exposições temporárias. E claro que eles têm também lá, eles também fazem degustação de vinhos, né. E quando a gente sobe nessa torre aqui em cima, aqui em cima é tipo um mirante. Só que aí, quando você sobe lá, eles oferecem uma taça de vinho. Dentro do ingresso já inclui ali uma taça de vinho para você. Aí você pode escolher T ou B. Pode escolher tinto ou branco. E aí, lá de cima, você fica, né, observando a cidade toda. É muito legal, porque a cidade é plana, né? Bordeaux é plano, assim. Fica bem na cidade mesmo, bem na beira do rio. Outra coisa muito legal, gente, muito legal mesmo, é quando você sai de lá. Eu falei que estava chovendo, né? Daí eu saí caminhando assim, eu estava com meu sobrinho, meu irmão, e aí naquela chuva a gente viu assim, tipo como se fosse um antigo armazém, né? Porque ali é próximo do rio, parecia um armazém assim, mas tudo, né, remodelado. E quando a gente foi se aproximando, era como um mercado gastronômico.
Era um mercado, né? Tipo, era um galpãozão cheio de restaurantes assim, pequenininhos, de vários tipos de comida de várias partes do mundo. Nossa, uma delícia. Aí você poderia ir num restaurante que era um estilo, no outro, sabe? Tinha umas bancas, né? Assim, como se fosse o Mercadão ali de São Paulo. Não sei se vocês conhecem ou não o Mercadão, né? Mas é o Mercadão gastronômico. E aí você podia ir em cada um desses lugares, pegava a comida em um, pegava o vinho no outro, né? Tinha um lugar que vendia as bebidas, tinha um lugar que vendia os queijos, então você podia pegar queijos, né, para comer e fazer a sua própria tábua ali, montar a sua própria tábua de queijos com os vinhos. Tinha a cozinha regional, né? Tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha a cozinha espanhola, inclusive, lá também. Então, assim, um lugar e é ao lado, assim, do museu, né? Muito legal. O museu tem restaurante também, tá? Mas a gente não foi, não. E tinha a lojinha, né? Porque todo lugar tem a lojinha. Tinha a lojinha de vinho e tinha a lojinha dos souvenirs, né? Como é que se fala? Aliás, deixa eu ver se eu tenho aqui um negócio para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Ai. Ah, não está aqui? Ah, tá sim. Olha que interessante que eu comprei lá. Ó, Cité du Vin, né? Dá para ver? Cité du Vin, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ó, tá ao contrário aqui, mas tudo bem. Isso daqui é uma tampa de vidro. É uma tampa para tampar a garrafa, né? Uma rolha de vidro. Que, aliás, alguns vinhos estão vindo com esta rolha de vidro, né? Mas aqui ele tem uma borrachinha aqui para vedar. Quer ver? Vou pegar uma garrafa aqui. Vamos pegar aqui. Vou pegar um Bordeaux, né? É garrafa vazia, gente, tá? Que eu uso para mostrar algumas coisas. Então, aí você fecha ela aqui assim, quer dizer, mais ou menos. Mas aí tem que apertar aqui. Não parou muito, não. Mas é legal. Não sei se para todos os vinhos ele vai servir. Ou se eu que tenho que ficar apertando muito aqui. Mas eu sei que teve uma aluna que ela comprou um vinho que veio com essa tampa de vidro, né? Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Aqui essa é de rosca, né? Essa daqui é de rosca. Deixa eu ver. Nessa coube. Né? Então, mas é muito legal. Aí a gente já faz a comprinha, né? Quando vai nos lugares, a gente já faz a nossa comprinha e fica também de recordação, né? Muito bonitinho. Quem mais está por aí? Perguntas, meninas? Alguma coisa? Senão eu já vou encerrando aqui, porque amanhã tem mais live, né? Senão a gente vai até muito tarde, tá bom? E a gente só está começando, hein? Hoje é só o começo. Beleza? Querem falar alguma coisinha mais? Aqui eu tenho um branco e um tinto aqui. E aqui, não sei, eu tenho branco e tinto, eu tenho tinto. Né? Tenho, o que mais? Ok. Bom, todos os vinhos são muito deliciosos e a gente vai ter que usar todos eles nas nossas harmonizações, porque isso é que é o mais incrível, que é o mais gostoso do vinho. Então, meninas, eu vou... peraí, tem uma pergunta aqui. Você gostaria de saber mais dos brancos, né? Entender mais dos vinhos brancos. Ótimo, ótimo. É a Luciana, né? A Luciana. Ótimo. Bom saber. Aí a gente pode conversar também, sim, sobre brancos. Eu até vou anotar aqui, tá? E a gente pode conversar um pouco mais sobre os vinhos brancos. Muito bom. O que você gostaria de saber em geral ou em alguma coisa específica? A Luciana ali conversando. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem, né, que eu desenvolva também, que eu traga para vocês, ainda dá tempo, tá? Porque nessas lives ao vivo aqui eu consigo adaptar. Nas gravadas não, né? Porque aí eu já gravo e deixo para vocês, libero para vocês. Mas assim, a gente vai ter toda essa semana de lives, então deixem aí nos comentários, deixem aí para mim alguma coisa específica que vocês queiram, que eu trago também para vocês. Lá, a Luciana já está falando, os sabores e os aromas dos vinhos brancos, né? Legal, legal, muito bom. Gostei. Sabores e aromas.
Inclusive, viu, Luciana, justamente quando eu comentei ali dos fundamentos, né, quando eu falei ali dos fundamentos, eu falei muito rapidamente ali desses pilares do que a gente estuda, né, assim, como é que a gente trabalha esse estudo. Então, na verdade, a gente faz o quê? A gente tem um calendário onde a gente estuda por tipos de vinhos, por isso que é interessante a gente separar por esses mundos dos vinhos. Em vez de a gente estudar, por exemplo, se a gente vai estudar uma região vinícola, a gente tem que estudar a região, né, ou o país, mas os vários tipos de vinhos do país. Isso a gente também faz, mas isso a gente só faz num segundo momento. Num primeiro momento, a gente domina realmente os tipos de vinho. Porque aí, quando você domina os tipos de vinho, depois fica muito mais simples você entender as regiões, porque nas regiões você tem tipos de vinhos. Aí você não mistura tudo dentro da mesma região. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a cada 2 meses a gente faz um ciclo de estudos. A gente estuda os vinhos brancos, principalmente no começo do ano, né? Janeiro e fevereiro. Por quê? Porque é uma época mais de vinho branco, faz mais calor, né? Então eu vou adaptando esses nossos estudos, que eu chamo de treino do vinho, que é a degustação na prática, para a gente poder conhecer na prática os aromas dos vinhos, os sabores dos vinhos. Então, a gente faz um estudo dos vinhos brancos. E esses vinhos brancos podem ser de vários países, várias regiões, não importa, né? E várias uvas. Mas a gente faz o quê? Estudo de uns vinhos brancos. Depois, a gente faz o estudo dos vinhos rosés, né? Quando a gente já está entrando na meia estação. Aí, a gente chega no estudo dos vinhos tintos, também 2 meses, né, para estudar os vinhos tintos, que aí a gente já está mais na época mais fria, né, mais no inverno. Depois a gente vai para os vinhos, na verdade eu deixo os espumantes mais para o final do ano, né, que também já é a época de mais calor e onde a gente vai precisar das nossas borbulhas aí para o final do ano, né. E aí a gente passa pelos vinhos de sobremesa e pelos vinhos fortificados. E aí a gente chega no nosso estudo dos vinhos espumantes. Então, com isso, a gente acaba entendendo na prática cada um desses tipos de vinho, e a gente acaba entendendo o quê? Não só o vinho em si, mas a gente vai sempre entender as cores, os aromas e os sabores dos vinhos. E, gente, eu sei que às vezes a gente fala, mas as cores, Lília, ou ele é branco ou ele é tinto, né? Porque não tem muito as cores. Que cores? É branco, é tinto, acabou. Não, a gente tem ali várias cores para o mesmo branco, várias tonalidades, né? A gente tem uma paleta de cores dos vinhos, não só do branco, a gente tem uma paleta de cores dos brancos, uma paleta de cores dos rosés, uma paleta de cores dos tintos, e elas dizem muito para a gente, né? Elas dizem muito para a gente. Essa mesma paleta dos brancos, dos tintos e do rosés, a gente aplica nos espumantes, porque os espumantes também, a gente tem espumante branco, espumante rosé e espumante tinto, né? A gente não pode esquecer dos lambruscos que a gente tem, que são tintos. A gente tem, então a gente tem que dar também, a gente tem que valorizar a cor. Eu vejo que muita gente passa meio batido pela cor do vinho, né? Mas a cor do vinho, ela já nos traz muita informação sobre aquele vinho. Isso é muito interessante. E aí, ó, a partir daí, a gente vai o quê? A gente vai desconstruindo o quê? A cor dos vinhos. Aí a gente vai para os aromas dos vinhos. Depois, até chegar na boca, né? Então, cada tipo de vinho a gente passa pelos três, esses já são 3 pilares da DSV, da degustação sensorial de vinhos, tá? Mas eu não vou me adiantar aqui, porque eu ainda vou fazer uma aula sobre isso, gente. Senão eu conto tudo aqui, dou um maior spoiler aqui. Aí vocês não vêm para a próxima aula. Não, ó, fechei a boca. Interessante, né, Luciana? Então, vamos falar, assim, dos brancos, dos seus sabores, dos seus aromas, né? E das suas diferenças também. É muito interessante. E usar os vinhos brancos para harmonizar também pode ser muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Saindo um pouco daquela harmonizaçãozinha básica, tá, gente? A gente vai querer arrasar com as nossas harmonizações, hein? Então, vamos lá.